Olá pessoal, tudo bom com vocês? Prazer enorme, satisfação muito grande em estar recebendo vocês aqui nessa nova aula. Sejam todas e todos muito bem-vindos e vamos continuar caminhando aí em busca de mais e mais conhecimento nesse mundo fantástico da programação, ok? Na aula de hoje, dando continuidade ao que a gente viu na última aula sobre procedures, nós vamos trabalhar mais um pouquinho sobre procedures, né? Nós vamos trabalhar mais um pouquinho com procedures, mas dessa vez serão procedures que já estão disponíveis e fazem parte do .NET Framework. E a gente vai aprender a utilizar essas procedures, a ver como elas funcionam. E como eu disse, né, há pouco, são procedures específicas, né? Por quê? Porque todas essas procedures são utilizadas para que a gente possa trabalhar com texto, ou seja, mensagem, identificação na parte textual do dado. Digamos que você tenha um arquivo, né, um parágrafo de um livro e você queira fazer algumas modificações nesse parágrafo. Então a gente vai ver funcionalidades que vão permitir que vocês façam essas modificações. Na sequência aqui nós temos uma relação das principais procedures e functions que são utilizadas quando queremos trabalhar com texto. Então, por exemplo, nós temos a função length, que retorna o tamanho desse texto. Muitas vezes é necessário saber o tamanho de um texto quando a gente está trabalhando. A função, né, a procedure, a function replace, que ela vai substituir parte do texto. Ou seja, você pega um texto, lá, não sei quanto lá, um texto lá de 100 palavras, e você quer que ele substitua todas as palavras para por to. Então você vai passar o texto, passar a palavra que você quer substituir pela nova palavra que você quer colocar no lugar. Então ele vai dar um replace, né? É como substituir que a gente tem no Word, por exemplo. Trim, né, a function trim, ela retira os espaços de todo o texto. Então, o que é isso? Ora, às vezes você tem que retirar os espaços, às vezes você definiu um texto de tamanho 1000 e só está usando 10. E você não quer processar o resto desse texto, desse tamanho. Então, você pega e usa a função trim, que ele vai retirar todos os espaços e vai manter somente o texto necessário que você tenha, né? Afiliadas à função trim, temos a função trim start, que retira todos os espaços antes do texto, né? E a trim end, que retira todos os espaços depois do texto. Então tem essas três opções, né, que vocês podem utilizar, que ela vai estar fazendo todo esse tratamento. Né? Temos a função substring. O que ela vai fazer? Ela vai copiar parte do texto. Então, por exemplo, você tem um texto lá de 20 caracteres, eu quero pegar o que está do caractere 7 contando 5. Então, eu vou pegar do caractere 7 até o caractere 12. Então, a substring, ela faz isso. Então, ela vai pegar esses 5 caracteres que você quer a partir de um caractere, de uma posição inicial desse texto. Tá? Muito útil quando você quer localizar alguma informação, quando você quer extrair alguma informação do seu texto. Então, às vezes você tem uma informação que ela está textual e você precisa processar essa informação ou utilizar parte dessa informação num processamento. Então, usando o substring, você vai lá e pega essa parte do texto e consegue passar ela para ser processada. Tá? Muito útil mesmo. Tá? Outra função que a gente tem, split. É aqui que ela faz. Imagine que você tenha um texto separado por espaço. Então, por exemplo, seu nome, Antônio Carlos da Silva Santos. São 4 palavras separadas por espaço.
E você quer transformar essas palavras num vetor, que a gente vai estar vendo na sequência, tá? Então, essas funções textos utilizam muitos recursos que vai nos ser útil para nós lá na frente, quando a gente for trabalhar com vetores, com structures e tudo mais. Por isso que isso está aqui agora. Então, o que ele faz? Ele vai pegar todas as palavras que estão entre os espaços, né? Então, ele vai colocar dentro de um vetor, dentro de uma variável, João, Carlos, depois o Da, o Silva e o Santos. Então, ele vai fazer essa separação das palavras usando o espaço. Então, tudo que tiver entre os espaços, ele vai separar. Podemos utilizar qualquer outro caractere. Digamos que você tenha uma informação onde você tem vários tipos de informações, né, melhor dizendo, que estão separadas por vírgula. Então, ao invés de você usa o split, ao invés de você passar o espaço, você passa a vírgula. Tudo que tiver entre as vírgulas, ele vai separar para você. Digamos que você queira separar as frases de um parágrafo. Então, o que você vai utilizar? O ponto final. Então, tudo que tiver entre os pontos, né, finais, ele vai separar as frases de um parágrafo para você. Então, tudo vai depender da necessidade que você tem, mas isso vai ser útil. Index of, utilizado para localizar uma determinada informação dentro de um texto. Então, digamos que você tem um texto e você tem que localizar a palavra Carlos nesse texto. Você usa a function index of, passando o texto e passando a palavra Carlos. Ele vai retornar para você a posição onde a palavra Carlos está. Se ele não retornar nada, significa que ele não encontrou Carlos nesse texto. Então, é muito útil também quando você tem vários textos e você quer localizar determinadas informações nesse texto. Você passa a informação que você quer localizar. E a partir daí, ele vai retornar onde começa essa palavra, a posição que ele encontrou, por exemplo, o Carlos no seu texto. Também muito útil, é muito eficaz, dependendo do que você tem que processar dentro desse texto, certo? E, por último aí, mas não menos importante, né, a function toString, que ela converte um valor numérico para texto. Essa função a gente já utilizou várias vezes no nosso exemplo. Se vocês verem meus códigos, vocês vão ver que eu utilizo muito ela. Sempre que eu estou convertendo alguma coisa que pode ser numérico ou não, eu uso o toString para converter isso para texto. Tá? Então, pessoal, essas são algumas das funções que a gente tem para trabalhar com texto. Obviamente, se a gente for ficar vendo todas elas, nós vamos ficar aí uns 6 meses estudando funções para trabalhar com texto. Então, a ideia é que vocês entendam o funcionamento dessas que eu listei aqui e, a partir daí, vocês vão buscando outras funcionalidades, outras funções que estão disponíveis no framework. Por isso que eu disse na aula passada que vocês devem conhecer o framework. Vocês devem procurar entender, buscar usar o help desses frameworks. Ok? Por quê? Vocês vão saber a capacidade deles. Vocês vão saber tudo que ele tem para oferecer para vocês de recurso. Ok? Então, mais uma vez, pondo em prática tudo isso e vendo como funciona cada uma dessas funções, partiu o Visual Studio. Encontro com vocês lá.